Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, Sim. deitou no jogo, né? O Flamengo deu um passo importante também rumo à conquista de mais um título brasileiro. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. O Flamengo, no segundo tempo, deu um amasso. Após a grande vitória do Flamengo contra o time do Corinthians, o time carioca, que não teve um primeiro tempo digno de um campeão, mas no final de tudo surpreendeu a todos, virando a partida. Os comentaristas de todo o Brasil rasgaram elogios ao time de Felipe Luiz, cravando o Flamengo como campeão brasileiro. Veja só. Agora, o Flamengo, quando botou a bola no chão, depois de sofrer o gol, Sim. deitou no jogo, né? Eu acho que são duas análises que a gente Dominou tem que fazer. completamente o Por jogo. que o Flamengo jogou tão mal o primeiro tempo e o que aconteceu, né, pro Flamengo jogar melhor o segundo tempo, né? Eu acho que esse é um ponto que o Felipe deve falar na entrevista Você coletiva. não acha assim, ó, quando o Corinthians dominou o jogo, o primeiro tempo foi do Corinthians. Foi do Corinthians. 0-0, não conseguiu transformar o domínio em vantagem. Poderia ter ido com 2-0 tranquilamente. Poderia. E aí o Tranquilamente. Flamengo, 2 a 0 quando dominou os 30 minutos do segundo tempo finais, 2 gols. 2 gols. Que eu acho que diz muito sobre a Eu diferença até de falei na qualidade redação, dos sabe dois o que times. parecia o primeiro tempo? O Flamengo e Corinthians do primeiro turno. Um time se impôs de um jeito absurdo, que foi o Flamengo contra o Corinthians no fez Maracanã, e fez gol. E o Corinthians se impôs de um jeito absurdo na Neoquímica e não fez o gol. Né? E parecia, porque o Flamengo saiu do Maracanã com 3-0 no primeiro tempo, lembra? Poderia ter acontecido isso hoje na Sabe o que Neoquímica. pareceu? A favor do Corinthians. O primeiro tempo, o Corinthians marcando alto, pressão, com a intensidade que o jogo pedia, e o Flamengo parecia um time cansado. Isso eu também. Essa é a verdade. Porque como que é a jogada, a transição do Corinthians, que sai o pênalti, 2, 3 atletas do Flamengo tentando fazer uma pressão alta e o time não acompanhou, Espaçado, né? ficou espaçado o time, o Corinthians saiu na cara do gol. E depois foi a mesma coisa, o Corinthians ganhou o meio campo. O Corinthians ganhava duelo, o Corinthians tinha intensidade. E no segundo tempo começou da mesma maneira. Tanto que o Corinthians faz 1-0. Aí depois o Corinthians para de fazer a pressão e começa a deixar o Flamengo Depois do gol, né? Exatamente. Depois do gol. E começa o Flamengo a deixar o Flamengo ver. jogar. Aí veio as substituições, que deram uma vida nova, um respiro pro Flamengo. Assim, sai jogador top, entra jogador top também. E o Flamengo começou a botar a bola no chão e simplesmente dominou o jogo. Tem a ver com a semana cheia do Corinthians, né? O Corinthians ele não joga durante a semana, o Flamengo joga a Libertadores, que a gente falou, aquele jogo de loucura, né? De fisicamente o Flamengo exigiu demais do Flamengo a questão física. O Corinthians treina com muita intensidade e o Dorival deve ter pensado, a gente tem que colocar intensidade e faltou o Ricardinho até falou, né? O Corinthians produziu muito, mas ele não converteu. Não fez o resultado, porque se o Corinthians consegue fazer o resultado, quando então ainda é intenso dentro de campo, o Flamengo não consegue virar. Porque o Corinthians descansa a semana toda, joga muito intenso no primeiro tempo até fazer o gol. E aí depois do gol tira um pouco o pé, e aí o Flamengo tem uma imagem do banco de reserva que aparece o Alexandro, o Pedro e o Jorginho. Isso porque o Pedro não entrou. E o Pedro não Cebolinha também, não? E o Cebolinha também. Mas o segundo Cebolinha, tempo, o Danilo. Corinthians, tudo bem. Eu até entendo que não dá pra fazer, de repente, por mais que ele tenha treinado toda semana, tenha descansado, não dá pra você fazer 90 minutos com intensidade, marcando alto. Mas que não precise fazer a intensidade do terço final, que você começa a fazer intensidade já no atacante. Recua linhas. Sabe, dá 2 passinhos pra trás e pega uma intensidade lá da metade do campo. O Flamengo não pode, de repente, chegar na metade, no terço final do campo e o Corinthians não marcar. Foi o que aconteceu. O Flamengo começou a ter posse de bola, começou a ganhar campo, começou a propor jogo, começou a gostar do jogo, movimentação, e o Corinthians parecia parado. Tanto tem uma jogada que o Bruno Henrique pega, ele passa com muita facilidade do pelo zagueiro Gustavo do Corinthians, Henrique. do Gustavo Gustavo Henrique. Henrique. Então, assim, Mateuzinho não passava do meio. Exatamente. Aí que eu acho que a qualidade dos elencos pesa muito. Primeira questão básica, como a gente comentou, você domina o jogo e aí você não mata porque você não tem tanta qualidade, você proporciona ao time melhor em 30 minutos de jantar. E as alterações, cara, eu não tô exagerando, eu acho que elas pioraram o Corinthians, o Dorival não tem o banco do Flamengo. Terminou há pouco o Corinthians 1, Flamengo 2. Uma virada com 2 tempos completamente distintos e que teve um personagem negativo por parte do Corinthians, que se chama Yuri Alberto. Temos muito a conversar a respeito de tudo que aconteceu nesse jogo. Mas tivemos outras coisas também, porque o Flamengo deu um passo importante também rumo à conquista de mais um título brasileiro. Claro que ainda tem campeonato pela frente, mas os 2 concorrentes, Palmeiras e Cruzeiro, tropeçaram e perderam seus jogos. De certa forma até surpreendente como aconteceu.
especialmente o Cruzeiro, para o Vasco da Gama, mas o Palmeiras jogar lá contra o Bahia nunca é fácil, né? Ainda mais uma semana que vem de Libertadores, né? Uma loucura. O Corinthians jogou muito bem no primeiro tempo, muito bem no primeiro tempo. Segundo tempo não aguentou fisicamente, morreu fisicamente. Ranieri morreu, Breno Bidon morreu, Matheus Bidu teve câimbra, Mateuzinho não desceu e o Flamengo no segundo tempo deu um amasso. Mas o gol, o lateral da equipe do Flamengo que saiu o gol foi do Corinthians, não foi do Flamengo. O lateral foi do Corinthians e o Corinthians foi prejudicado em relação a esse lance. E agora o Corinthians briga para não cair, porque tá com 29 pontos, joga contra o Internacional e depois joga contra o Mirassol e depois joga com o Santos. Vamos ver como é que vai se comportar o Corinthians. Isso aí é uma coisa horrível, esses 3 pontos que perdeu dentro de casa. Tá mostrando o lance lá, ó. Sem dúvida nenhuma. Não tem o que discutir. A bola era do Corinthians e o árbitro arrebentou com o Corinthians, diga-se de passagem. Desde o tempo quando eu jogava, alguns jogadores no treino batiam cavadinha. Treinei muito pênalti com o Felipe também. Ficar assim, bolado. No treino. Ficar bolado. No treino. Você não vai bater assim no jogo. Mas é isso que eu falava, vai bater no jogo? Beleza, eu vou pular aqui, vou me esborrachar no chão, vou cair, vou levantar, mas tu vai bater no jogo tranquilo. Mas assim, eu não vejo ganho técnico, sabe, cara? Eu não vejo ganho técnico, porque tu bater no meio é uma coisa, tu bater alto é uma coisa, tu bater forte, tu dá aquela segurada no movimento e só virar o pé, que nem o Jorginho bate, o Dourado batia, ok. Agora, cavadinha, pra mim, não tem sentido. É muito risco, cara. Pra mim, é muito mais por... Humilhar o goleiro. Eu acho que é uma vaidade do jogador, cara. Eu acho que é vaidade do jogador bater desse Agora, jeito, respeito cara. quem bate. O Djalma. O Djalma batia 30, acertava 28. Beleza. Mas eu acho que era uma época em que os goleiros também estavam... Final da Copa. O Buffon, o Zidane. Exato. Mas o saldo do Yuri Alberto hoje, Felipe. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Primeiro tempo terrível, cavadinha. Segundo, ele faz o gol. O saldo do Yuri hoje, como é que ele sai da Neoquímica Arena hoje? Acho que assim, sai com um saldo negativo. Negativo porque além da cavadinha, e assim, eu não gosto de criticar cavadinhas, porque quando faz é coisa maravilhosa, perdeu, foi uma decisão que ele tomou naquele momento, né? Decisão equivocada, mas ele perdeu alguns gols depois da cavadinha, que poderia inclusive ter matado o jogo no primeiro tempo. Exato. Eu tava depois do primeiro tempo, eu falei, nossa, esse não é o Flamengo que a gente está acostumado a ver. E aí você tem que tomar o cuidado realmente e ser prudente no jogo contra o Flamengo. Um gigante do nosso futebol. Um time que é pleno de craques. Não é à toa que no segundo tempo, depois que o Corinthians fez o gol, o Flamengo mudou completamente. Parecia aquele Flamengo realmente que nós estamos acostumados a ver. Então, faltou muito, realmente foi o que ele fez no primeiro tempo. Os gols perdidos, a cavadinha e os gols perdidos, que poderiam de fato ter matado o jogo. Galera, é o seguinte, o Galvão Bueno, ele fez um comentário sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro e detalhou assim a sua opinião em relação a esse pênalti bizarro que o Yuri Alberto, ele perdeu. No momento, muitas pessoas, muitos comentaristas estão falando desse pênalti que ele acabou perdendo. Cara, foi algo absurdo, prejudicou muito o time do Corinthians, que poderia ter até matado o primeiro tempo e sair com a vitória, porque o Corinthians jogou muito. Para quem acompanhou o jogo, viu a intensidade do time do Corinthians em relação ao time do Flamengo, que estava muito perdido em campo. No segundo tempo, lógico, o Flamengo melhorou e assim conseguiu fazer 2 gols e virar para o time do Corinthians. Eu sei que algumas pessoas falaram sobre a arbitragem, mas, cara, tem que ver o que aconteceu ali no primeiro tempo. O Corinthians teve a oportunidade e não conseguiu reverter. Falando mais ali do Yuri Alberto, que perdeu aquele pênalti, que sim, ele foi o responsável por conta ali de perder aquele pênalti e assim o Corinthians não conseguir vencer a partida. Lógico, quando se perde, não adianta ficar culpando um ao outro, até porque como se faz um gol desse, pronto, coloca o cara lá em cima. Então vamos acompanhar aqui, pessoal, o comentário do Galvão Bueno, que comentou: Corinthians 1, Flamengo 2. Foi um grande jogo em Itaquera. O primeiro tempo foi do Corinthians, como eu falei aqui no vídeo. Yuri Alberto tentou uma cavadinha pra cima de quem? Do Rossi, um grande goleiro, pegador de pênaltis. É isso aqui que pega, cara, pegador de pênaltis. O Rossi não é qualquer goleiro. E quando se fala em pênalti,
aí o negócio já muda. E desperdiçou mais 2 chances. O segundo tempo foi todo do Flamengo, mas o Timão saiu na frente com um belo gol do Yuri. E aí veio a grande virada de quem quer ser um grande campeão. O Flamengo buscou o empate com um golaço de De Arrascaeta. Sempre ele. Criou oportunidades, fez o segundo, poderia ter feito outro. O empate já era muito bom, mas foi pra cima e venceu. Abriu 5 pontos do Palmeiras e 4 do Cruzeiro, que perderam no final de semana. Uma rodada perfeita para o Flamengo, o único visitante a ganhar na rodada. No outro jogo da noite, Bragantino e Santos empataram em 2-2 e o Santos ainda tem 5 pontos de distância do Z4. Então, esse daqui, cara, é o comentário do Galvão Bueno. O Flamengo se distanciou tanto do Palmeiras como também do Cruzeiro. Era um jogo muito importante para o time do Flamengo, justamente por conta disso, para se afastar e se manter livre ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu quero muito saber aqui a opinião de vocês. Valeu, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.